A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está aqui em Lages há mais de 100 anos. Começamos em 1904, então são 122 anos de atividades aqui. E sempre pregando a palavra de Deus e levando a palavra de Deus para as pessoas. Eu queria convidar você para prestar atenção no texto que nós vamos ler hoje, no Salmo 89, e nós vamos estudar alguns versículos desse texto, dos versículos 46 até o versículo 51. Eu quero que você preste atenção na leitura que eu farei. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito o Senhor das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bom, nós temos aqui um texto e antes de pensarmos nesse texto, eu queria orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, nós temos aqui um texto difícil, Senhor Deus, que fala do sofrimento das pessoas, sofrimento do homem. E nós precisamos que o Senhor nos abençoe, para que nós sejamos usados por Ti, eu seja usado por Ti, para falar com as pessoas. Que o Senhor me use, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ilumine com o Teu Santo Espírito. Da mesma forma, abençoe as pessoas que estão vendo esse programa, assistindo esse programa. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou Paulo, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Lages, como a gente chama os pastores na Igreja Presbiteriana de reverendo, né? No sentido de que eles devem temer a Deus e devem ser exemplo na vida das pessoas. E hoje eu queria trabalhar com vocês aqui esse texto do Salmo 89, onde que a gente vê o salmista falando do sofrimento que ele estava passando. Uma das questões mais sérias que a gente tem para responder para uma pessoa é: por que nós sofremos? Por que nós sofremos? A Bíblia não fecha a questão sobre que todo sofrimento tem uma origem só. E é importante a gente parar, pensar e refletir nisso. Porque há muitas pessoas que querem dizer que o sofrimento sempre está ligado ao pecado. E realmente, alguns sofrimentos estão ligados à nossa rebelião contra Deus. Outros sofrimentos são ligados às consequências que a gente faz, que eu e você podemos cometer no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu sair daqui hoje, eu estou gravando aqui, um dia chuvoso, eu chego daqui, saio, pego o meu carro e começo a acelerar no meu carro o máximo que eu puder. Num trânsito como hoje, dia de chuva, possivelmente eu vou sofrer um acidente. E esse acidente foi consequência do meu pecado, do meu erro. A mesma coisa se eu fizer um experimento que há anos atrás um homem fez e gravou, que ele comeu só comida de fast food durante mais de um mês. Antes ele fez todos os exames médicos,
passou pelos exames médicos e estava tudo bem. E depois de um mês ele viu que estava tudo alterado. Isso é consequência do meu pecado. Mas há algumas dores que a gente passa que nós não sabemos como definir. Nós não sabemos como elas surgiram. E nem sabemos direito qual o objetivo delas. Nós sabemos aqui que o salmista estava passando por um problema muito grave para ele, que a dor era intensa. E que nessa dor que ele passava, ele fala: até quando o Senhor se esconder-se-á de mim? Usam a tradução que eu estou usando aqui, é uma tradução de um português mais rebuscado. Ele fala assim: Senhor, o Senhor tem se escondido de mim, o Senhor tem escondido a graça, a tua bênção. E lembrando da bênção araônica, que está lá em Números, que os sacerdotes deveriam abençoar o povo de Deus. Essa bênção fala assim: que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê paz. A ideia não é que Deus tenha deixado simplesmente a pessoa que estava sofrendo aqui, mas é que Deus tinha retirado dele a bênção e a paz. Por isso que ele fala: até quando o Senhor se esconderá de nós? Eu estou com um amigo passando por um momento de dor e de sofrimento, onde que ele vê sua mãe idosa, já com algumas doenças crônicas e pré-existentes, sendo internada e estando na unidade de terapia intensiva, os médicos tentando prolongar a sua vida, tentando recuperá-la. E esse amigo muito querido também está passando por uma situação dessa, vendo o sofrimento e a angústia no seu dia a dia. Diante disso, esse salmista fala aqui que o pecado que ele tinha era porque ele tinha se rebelado contra Deus. A dor que ele estava passando era porque ele tinha se rebelado contra Deus. Só para lembrar mais um fato a respeito da dor. Jesus Cristo fez um milagre, curou um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram para Jesus Cristo: quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus Cristo falou assim: nenhum dos dois. Ele está cego, ou ele era cego, para que fosse demonstrado a glória e a graça de Deus. Bom, a gente tem aqui e vê aqui Deus usando o salmista para falar sobre a dor. E o salmista fala aqui que Deus estava ardendo sua ira como fogo contra eles. A dor que ele estava passando era porque ele tinha pecado e tinha se rebelado contra Deus. Como eu falei, alguns pecados trazem a consequência imediata, outros depois. E passar por esse momento de dor nunca é bom. Passar por essa dor intensa, passar por esse sentimento de ser abandonado pela graça de Deus, nunca é bom. Ele nos traz medo, ele nos traz apreensão, ele nos traz questões difíceis para nós trabalharmos. E o salmista expõe isso nesse momento, nessa pergunta que é uma pergunta tão intensa, tão verdadeira. Até quando, Senhor? Esses dias, falando com uma pessoa, conversando com ela sobre os momentos de dores e de dúvidas que a gente tem, ela falou assim: não, mas eu questiono a Deus também. Eu falei assim: que bom que você questiona a Deus, porque Deus deixa ser questionado. Deus não é aquele Deus que, não é aquele homem, não é aquele pai que não permite ser questionado, mas Deus permite que a gente o questione, que a gente pergunte por que estamos fazendo isso.
Por que estamos passando por um momento de dor e angústia? Ele é um pai, ele sabe nos ouvir. Ele é benigno, diferente de nós que somos maus. Aliás, Jesus Cristo trabalha isso no Sermão do Monte, quando fala: se vós que sois maus sabeis dar o que é melhor para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que é bom e benigno. Então a gente vê Deus trabalhando nesse momento na nossa vida. Deus trabalhando na vida das pessoas. E diante da dor, o salmista não pergunta o porquê. Por que aconteceu isso? Ele pula isso. Aliás, o salmista aqui não pergunta nem o para quê. Esse salmo de Etan. Ele não pergunta nem o para quê. Mas ele faz aqui e diz: para que Deus se lembrasse de como eram curtos os seus dias. Esse é um salmo que também faz referência a Jesus Cristo e ao abandono que ele sentiu no momento em que estava sendo crucificado, né? Mas a gente vê aqui a nossa vida também refletida aqui. E o salmista lembra aqui no versículo 47: lembra-te de como é breve a minha existência. Deus sabe quem nós somos. Deus nos formou. No Salmo 139, o salmista vai falar que Deus sabe como nós somos porque Ele nos formou, Ele nos fez. E Ele sabe que a nossa vida é curta. Por mais que a gente viva, nós vamos chegar até os 90, quando muito, aos 100 anos. Se chegarmos aos 90. E o salmista fala aqui: lembra-te de como é breve a minha existência. Ele vai lembrar, vai colocar diante de Deus, que Deus seja misericordioso com ele, que Deus seja benigno com ele, que Deus use do seu amor e da sua graça com ele. E olha só o que ele vai falar aqui. Vai lembrar por que nós existimos e vai dizer: pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Se Deus arder a sua ira contra todos, nenhum de nós resistiremos. Porque todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Todos nós somos homens que vivemos longe de Deus. Mas no momento da dor e da angústia a gente pode se lembrar de que Deus é bom, de que Deus nos fez. O salmista continua dizendo aqui para nós: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Ele vai dizer da nossa realidade. Sabemos que todos nós, um dia, vamos morrer. Sabemos que todos nós vamos passar pela experiência da morte. E não temos como fugir disso. Aqui em Lages, várias pessoas morrem todos os dias. Algumas por acidente. Nós vemos pessoas jovens morrendo por acidentes. Acidentes automobilísticos. Nós vemos aí pessoas idosas morrendo de morte natural, de causa natural. Nós vemos pessoas de meia idade infartando e não tendo como socorrê-las. Por mais duro que seja, a realidade da morte está presente. Mas o que pode nos dar consolo diante da dor, diante do luto, até mesmo diante da morte? O versículo 49 vai lembrar da gente. 49, os 50 e os 51. Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade?
o salmista lembra da misericórdia de Deus. E eu queria ler com você aqui Lamentações capítulo 3, versículo 23. Lamentações de Jeremias. Jeremias foi um dos profetas usados por Deus na época do exílio de Israel, quando eles saíram da terra prometida e foram para a Babilônia, né? E ele, de forma poética, vai dizer em Lamentações 3, 22 e 23: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Veja que o salmista, voltando aqui para o Salmo 89, não diz para mim e para você o seguinte, que Deus não iria atendê-los, que Deus não iria socorrê-los, que Deus não daria sua bênção, levantando o rosto para eles e olhando por eles. Mas ele fala: até quando, Senhor? E aí ele se lembra da misericórdia de Deus. Misericórdia boa, misericórdia que nós necessitamos todos os dias. E vai dizer: onde estão as suas misericórdias? Onde estão as tuas benignidades? E eu queria lembrar do programa que gravei há pouco tempo atrás, quando eu disse: misericórdia é não dar o castigo que nós merecíamos. E daí ele vai continuar dizendo: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Que é uma referência de Jesus, mas a gente pode lembrar de nós mesmos, da dor que nós passamos, e lembrar que Deus se lembra de mim e de você, que Deus trabalha na nossa vida e que Ele vai ser misericordioso conosco. Misericordioso, e vai nos abençoar e vai pôr fim à nossa dor. Como enfrentar a dor? Primeira coisa que eu queria dizer para você hoje é: como enfrentar a dor? Colocando essa dor diante de Deus. Deus não é uma pessoa irada simplesmente, mas Deus também é o Deus de toda paixão, de toda compaixão, de todo amor. Aliás, algumas definições de quem é Deus a gente precisa entender. A Bíblia fala que Ele é luz, a Bíblia fala que Ele é santo, a Bíblia fala que Ele é justo e a Bíblia fala que Ele é amor. A Bíblia fala que para aqueles que um dia receberam a Jesus Cristo e creram em Jesus Cristo, eles podem ser chamados de filhos de Deus. Olha só que bênção. E um pai ama ouvir o seu filho. Ah, pastor Paulo, reverendo Paulo, eu não acho isso não. Meu pai nunca me escutou. Pois é, mas Deus é o Deus amoroso, o Pai bondoso. E Ele nos ouve, Ele nos escuta, Ele nos quer bem. Coloque sua dor diante de Deus. Creia que Ele te ouve. O salmista fala nos Salmos: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Deus se agrada disso. Coloque sua dor diante de Deus. Segunda lição que nós vemos aqui é que nós podemos crer que mesmo se você estiver passando por uma dor, ou por uma angústia, por um sofrimento, até pela ira de Deus, a ira de Deus dura somente um momento. Toda dor nossa é passageira. A nossa esperança não está neste mundo, mas está no mundo vindouro. E nós podemos crer e perceber que Deus é o Deus bondoso, que Deus é o Deus gracioso, que Deus é o Deus que ama a gente. E que toda a ira dele não é por acaso. Toda a dor que nós passamos não é para o acaso.
para que a gente se aproxime mais dele e dependa mais dele. Terceira lição que eu vejo daqui: como passar pelo sofrimento, colocando diante de Deus, crendo que vai durar pouco tempo, que ela é passageira. A última lição que eu tiro daqui: confiando na misericórdia de Deus. Pastor, confiando na misericórdia de Deus, sim. Nós vimos, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos dia a dia. Então confie em Deus, ame ao Senhor, creia no Senhor, creia que Ele é bondoso também. Não pense em Deus como Deus irado que vai só te dar varadas. Ele também te ama, Ele também te escuta, Ele também quer cuidar de você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar a tua graça sobre nossa vida. Te imploramos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos refaça, que o Senhor, Pai Santo, mesmo se nós estivermos passando por dor, que a gente aprenda a viver para Ti, Senhor Deus. Abençoa-nos, guarda-nos, Pai. As pessoas que estão ouvindo esse programa, assistindo esse programa. Talvez alguns possam estar no hospital, talvez alguém possa estar num consultório médico, podem estar numa clínica, Pai. Abençoa-os, Pai. Talvez outros estão passando por problemas familiares. Cuida deles, Pai. Seja misericordioso e derrame da Tua misericórdia sobre a vida deles, Pai. Cuida, Senhor Deus, também daqueles que estão desempregados, que é um momento de dor. Cuida também daqueles que estão passando por problemas familiares, Pai. Abençoa-os e os guarde, Pai. Nós oramos isso, Pai, também que o Senhor abençoe a nossa cidade de emprego, de educação, de condições de moradia boas, Pai Santo. Nos protege, Senhor Deus, de vendavais, Pai, de ciclones, de tudo isso, Pai. Abençoa também o nosso estado, abençoa o nosso país, nos dê governantes que te amam e te temem, Pai Santo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para ir lá na igreja Presbiteriana de Lages, na nossa igreja. Talvez você não tenha uma igreja, quer ouvir o Evangelho, quer participar da Palavra de Deus, venha fazer parte. Nossas principais atividades são os domingos, culto às 9 horas da manhã, escola dominical às 10 horas e um outro culto às 19 horas. Até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em